E aí? Boa noite, tudo bem, gente? Esperando a minha convidada, a Rê, entrar para chamá-la. Quem tiver perguntas pode fazer. Rê, fofa. Eu acho que esse assunto é um assunto muito gostoso. A Rê até comentou que fez já constelação familiar. Eu nunca fiz, mas pelo que eu estava lendo, me aprofundei. Meu, é uma coisa muito importante, muito importante. E a Renata disse que ela fez pelo SUS. Eu nem sabia que o SUS dava esse, esse auxílio pra gente, né? E olha que eu sou rata de SUS, hein? Cadê a Rê? Tem no SUS e tem reiki, cromoterapias e afins. Nossa, que legal, eu não sabia. Não sabia de verdade. Depois você me passa, que aí eu coloco no feed para o pessoal. Quer dizer, quando voltar, né? Oi, amiga da Pri. Aqui a Rê chegou. Eu vou chamá-la, tá? E a gente vai bater esse papo maravilhoso, gente. Opa. Ué. Cadê, Rê? Você sumiu pra mim. Ô, Rê, me chama você então, ou eu te chamo de novo, porque aqui pra mim você não tá aparecendo. Tá aparecendo sua irmã aqui pra mim. Às vezes eu acho que esse Instagram não me curte. Rê, você tá por aí me ouvindo? Ela não aparece aqui na minha lista de convidar. Uhum. Tem que ver a unidade mais próxima. É verdade, o Rê. É que agora com esse negócio da pandemia, né? Nem dá mais pra gente procurar nada, né? Por conta disso. Nossa, não vejo a hora disso acabar. Rebeca! Nossa, tem tudo isso, Renata. Yoga, meditação. Nossa, não sabia não. Isso é muito bom, gente, pra quem não tem convênio. É muito bom. Aliás, eu acho que isso era uma coisa que tinha que ter pra todo mundo. Ai. Oi, oi, voltei. Cadê a Rê? Valeu, mana. A Pri tá mandando mensagem pra, pra Rê. Às vezes dá problema na internet. É sempre assim, viu, gente? Quando a gente quer
A internet tá devagar, deve ser por isso, é verdade. Hoje eu tive que fazer um negócio no Zoom e, tipo, travou total. Toda hora travava. A gente teve que derrubar, depois voltar. Ajuda aí, Instagram. Ajuda aí, Instagram. Ajuda, Instagram. Ajuda, é um tema super gostoso, um tema maravilhoso. Eu acho que todo mundo precisa ouvir o que a Rebeca tem pra falar, gente. Eu acho que todo mundo precisa. Porque, pelo que eu tava lendo, é uma coisa que ajuda muito, ajuda a família, ajuda os filhos, ajuda o casal, ajuda tudo, 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 tudo. E eu tô aqui ansiosa pra falar com ela porque eu quero fazer um monte de perguntas. Aí, cadê a Rê? Ela ainda não tá aparecendo pra mim. A Rê entrou. Deixa eu. Aqui, ela já tá me mandando. Tô aguardando ela. Tratar assuntos profundos do passado não é fácil, é verdade. Oi, Oi! Tudo bem, princesa? Ah, esse tudo bem Instagram. com você? Eu tava na sua página, mas você não tava me vendo, eu não tava recebendo a solicitação. Eu tô aqui, olha eu aqui. Ai, que linda que você tá. Muito... Ó, primeiro eu quero agradecer, né, você por você ter aceitado, né, que é um assunto tão importante. Você é coach no, no assunto, né? Isso a gente explicou muito bem. A gente ficou super lisonjeada de você vir conversar com a gente, de você mostrar para as pessoas como é importante a constelação familiar, né? Eu tava lendo e, meu, ela transforma vidas mesmo, né? Eu que agradeço o convite de vir poder falar um pouquinho dessa terapia, que não é bem uma terapia como a gente está acostumado, que a gente vai toda semana falar com psicólogos. É uma terapia de ação imediata, porque a gente consegue ver lá no seu passado o que aconteceu com os seus avós, bisavós, tataravós, enfim. O que que isso interfere na sua vida hoje? Então, a princípio, a gente é metade pai, metade mãe, 50% cada um. Então, 25% cada avô que a gente tem, né? Necessariamente, nós somos 25% cada um deles. Então, a gente traz essa bagagem geneticamente e inconsciente, né? O Bert Hellinger, que foi quem descobriu a constelação, não é uma coisa muito recente, foi na década de 70, que ele era padre, e ele foi destinado para a África, e ele ficou lá alguns anos, ele começou a perceber, porque como ele tinha acesso às famílias, né, ele começou a perceber muita repetição. Então, assim, o avô tinha a mesma vida que o filho e o neto, então era muita repetição, ele começou a achar aquilo estranho, e daí ele foi estudar e começou a perceber como que funciona, e daí virou a constelação. Foi se aprimorando até hoje, ainda estamos em processo de melhoria contínua, né? E eu acho que isso é o caminho para tudo, a gente sempre tem que melhorar. E como que você descobriu a constelação para você e assim, depois você falou assim, eu vou ser coach. Então, eu descobri a constelação, eu mudei para Sorocaba, né? Eu sou de São Paulo, e daí eu comecei a frequentar alguns ambientes porque eu estava longe da minha família, e daí em um local que eu fui conhecer aqui em Sorocaba, me falaram, olha, tem uma constelação. E é uma vez por mês, é gratuito, porque a constelação ela não é tão divulgada em São Paulo, né? Aqui já é mais forte, porque uma das pessoas que trouxe a constelação aqui para o Brasil, ela mora aqui em Sorocaba. Então, uma das melhores escolas que tem é aqui. Então, vem gente do país inteiro fazer o curso que eu faço, que é com essa senhora chamada Vera Bassoi, né? E daí eu fui, e não é tão divulgado assim, eu não conhecia, enfim, falei, vou lá.
era uma vez por mês, é gratuito. Eu falei, ah, então vou lá conhecer. E daí eu olhei aquilo, eu falei, gente, eu não sei o que está acontecendo, porque como usa a fenomenologia, né? Então, a gente acessa a família da pessoa como se fosse, vamos dizer assim, a nuvem que a gente guarda as coisas do Google. Então, toda Uhum. a nossa história familiar tá nessas nuvenzinhas. A gente consegue acessar, a gente pede permissão e acessa. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, eu não sei o que é isso, eu não sei o que está acontecendo, mas é muito legal. E daí eu comecei a conversar com o pessoal e comecei a ir atrás para ver o que que era aquilo, porque aquilo me fascinou de uma forma absurda e eu não entendia absolutamente nada. Eu falei, eu não sei. Sabe aquela história, às vezes você fala assim, não acredito em bruxas, mas que bruxas existem, existem, sabe? Uma coisa assim. Aí eu falava assim, Sei. gente, eu não sei o que é, mas eu preciso descobrir. E daí eu fui começando a frequentar, conhecer, até que surgiu a possibilidade de eu fazer um novo curso, né? Como eu estava em Sorocaba há um tempo, já não estava conseguindo trabalho, enfim, a gente falou, vamos ter que estudar alguma coisa. Meu pai, ô Rê, tenta estudar, tal. Eu falei, pai, tô sem grana, tal. Mas aí meu pai falou, não, vamos lá, vamos conversar. Daí entrou meu marido no meio e a gente acabou conseguindo pagar o curso para mim. Daí eu fui me descobrindo numa área que eu nunca tinha pensado em trabalhar. E assim, eu tô super feliz, porque eu tô me redescobrindo, assim, com 30, quase 37 anos, eu tô vendo um mundo novo para mim. Já tô terminando esse curso, daí eu já vou emendar a pós-graduação. Já E quero. tipo, vamos. Quando eu entrei na Vera, no instituto, não era pós, já tinha umas 2 ou 3 pós no país, mas o curso dela não tinha. Ela dava aula em universidades que tinham pós de constelação, acho que em Goiás, e ela ia lá dar aula, mas agora eles estão abrindo no aqui em Sorocaba, então o meu curso, ele vai ser estendido mais um período, e daí eu já vou sair com o diploma de pós. Que assim, é um mundo novo, é muito legal. E assim, eu tô atendendo agora, né? Então, eu tô conseguindo ajudar as pessoas que me procuram, às vezes, com problema, porque a constelação, ela mostra também doenças, então a gente consegue. Eu não gosto de dizer esse termo de que cura as pessoas. Ninguém cura ninguém em nada. A gente não pode brincar que a gente é Deus, sabe? Mas a gente consegue fazer com que a pessoa entenda o porquê que ela tem aquela doença, ou o porquê que ela passa por certos problemas, Uma principalmente quando a ajuda, né? pessoa ajuda, ajuda muito. Quando a gente traz para o consciente o que está inconsciente, já dá uma meio passo andado. Você acha que a gente. Porque assim, às vezes você fala assim, nossa, caramba, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com a minha mãe, com a minha avó, e agora tá acontecendo comigo, que é as chamadas as maldições que nós temos que quebrar, É, né? Isso a constelação ajuda muito, então. ajuda, porque também tem uma outra coisa que, assim, além de ter repetição, tudo, a gente traz das nossas famílias crenças limitantes. Sabe aquela coisa desde criança que a gente escuta? Não passa embaixo da escada porque você não vai crescer mais. Ou homem não chora. Ah, mulher, antigamente tinha muito isso, que mulher não podia trabalhar, que tinha que cuidar da casa, homem era para sair na rua trabalhar e a mulher ficava em casa, né? E então a Aham. gente já traz isso na gente. Então, hoje, principalmente agora nessa época que a gente está vivendo de pandemia, que está todo mundo em casa, a gente vê muito aquela coisa da mulher se pressionar muito, porque ela tem que dar conta do trabalho que está fazendo um home office, ela tem que limpar a casa, não pode ter faxineira, não pode ter ninguém porque não pode entrar em casa. E daí começa aquela coisa que a gente se cobra muito e fica uma carga muito pesada. Isso também porque já veio lá de trás, a gente escutando que nós temos que deixar a casa limpa. E daí, quando você começa a perceber que não é bem assim, hoje as coisas já mudaram, então a mulher trabalha e o homem também. Então, se a gente passa aspirador na casa, o homem passa o pano O e tá homem tudo também. certo. Mas é difícil a gente conseguir quebrar esses paradigmas. E muitas vezes Quebrar. a gente E não sabe que a gente tem isso. Então, a constelação mostra pra gente, opa, peraí, você tá, por que que você não pode, né? E daí você começa a se desenvolver mais. ó, tem uma amiga aqui perguntando se o karma Uhum. familiar
Ela pergunta assim, é a mesma coisa que o karma familiar do espiritismo? Aliás, eu vou emendar a pergunta dela. Uhum. A constelação não é uma religião, certo? Não. Porque Uhum. não, mas ela puxa para o espiritismo também, como ela perguntou agora, porque você mexe com o seu passado, né? Geralmente quem faz isso mesmo é o pessoal do espiritismo, né? Se eu estiver Então, falando groselha, você me fala. não, tá certo. O karma, na verdade, eu não vejo como karma, vejo como repetição mesmo da família, até alguém parar para olhar o porquê daquilo. Então, muitas vezes a gente tem exclusão na família, a gente tem muitos abortos. Então, dependendo da história da família, algumas coisas vão acontecendo até alguém parar e olhar e ver o porquê que aquilo aconteceu. Então, por exemplo, se você pega uma criança que tem um caso que tem um problema de autismo, provavelmente, ao lá atrás, alguém da família foi excluído em vida. Então, por exemplo, antigamente, tinha as pessoas que eram consideradas loucas e que ia para o manicômio. E daí os pais Certo. pegavam, colocavam essa pessoa lá e era meio vergonha falar que tinha um filho no manicômio. Então, ficava lá excluído, ninguém nunca mais ia ver. E daí essa criança nasce com isso. E daí, se ninguém olhar para isso, pode ser que lá amanhã ou depois nasça outra pessoa na mesma família com essa mesma enfermidade, por conta que alguém precisa ver isso. Daí a hora que você vê, que você coloca isso no coração, você segue sua vida e você pede permissão para seguir de outra forma. E daí aquilo já foi colocado no lugar. Como eu falei, a gente tem como se a gente estivesse puxando do Google a família, né? E daí, se alguém Certo. acontece alguma coisa na família, essa nuvem tá meio com buracos, vamos dizer assim, até alguém conseguir olhar para esses buracos e preencher. E daí, quando preenche, a família desenvolve muito mais fácil. E com relação ao espiritismo, então, Kel, eu conheci a constelação num centro espírita, porque eu sou espírita desde criança. Você sabe disso. Certo. Aham. Agora, na verdade, o curso que eu faço, tem gente que é evangélico, tem judeu, todas as religiões, porque não exige que você tenha uma religião. O que você precisa é acreditar em espiritualidade, independente da forma de como você aceita ela. Porque quando a gente abre o campo, que é o que a gente diz, quando a gente puxa essa informação, a gente coloca ou por bonecos ou com pessoas. Então, normalmente a gente está numa sala com bastante pessoas e algumas pessoas começam a ter algumas sensações. E daí elas vão para o campo e a gente consegue ler o que aquilo quer dizer. A base da constelação é essa. Mas não necessariamente você tem que ser espírita para acreditar nisso. Eu já vi muito espírita Hum, dizendo que a constelação ela mostra vidas passadas e não tem nada a ver, porque ela vai te mostrar o que aconteceu naquele momento. Há 100 anos, 200 anos atrás, 50 anos, dependendo do problema. Agora, não, isso não quer dizer que você foi aquela pessoa ou não, isso não tem como saber na constelação, porque é naquele momento. E partindo, de um espiritismo, a gente está em constante evolução. Então, quem fez aquilo naquela época já evoluiu, porque nós evoluímos todos os dias, mesmo vivos, sim. encarnados, enfim, nós evoluímos todos os dias. Eu não sou a mesma pessoa que era há 2 meses atrás, nem você, nem ninguém, todo mundo. Se você estagnou, Graças a Deus, né? se você parar para pensar, se você parar, o que você fez no último ano, e se você parar para pensar e falar assim, putz, eu sou a mesma pessoa, cara, você estagnou, então você não tá nem agradecendo a vida que te deram, sabe? Né? É, é isso. Deixa eu te falar, tem essa repetição que se estende por muitas e muitas gerações, tipo tataravó. Pode se É, entender, sim. Agora, agora um pouco mais cedo, umas 7 horas da noite, eu fiz uma mentoria com uma amiga minha, pelo Zoom, né? E daí questionaram isso. E daí existem algumas teorias que dizem 7 gerações e tem algumas que dizem 11, tá? Então, assim, caramba. e daí isso quer dizer também a nossa responsabilidade como pais, que se a gente está pegando essa, ah, essa história da nossa família de 7 ou 11 gerações, enfim, A ainda carga. eu já vi Pode falar todas as carga? definições. Essa carga, vamos dizer assim, nós também vamos passar para as nossas próximas 7 ou 11 gerações.
Então, é uma puta responsabilidade criar um filho, de alguma Por isso forma, que a gente fala porque. de quebrar, por isso que a gente fala quebrar maldições, né? Assim, essas maldições eu Uhum, coloco entre parênteses. Por isso que a gente fala de quebrar, né? uhum, Porque aí você não passa pra frente. Que nem hoje eu sou separada, vai. E uhum. aí a minha mãe também foi separada. Aí eu falo assim, então eu tenho que quebrar isso pra minha filha não ter um casamento frustrado também. É mais ou menos Sim, isso? exatamente. Você já separou. Talvez ela vá ter que fazer isso, ou você também já permite automaticamente que ela não precise passar por isso, porque senão vira mesmo. Porque na constelação a gente tem uma lei que chama pertencimento. Então, para a gente pertencer à nossa família, a gente faz qualquer coisa, inconscientemente. Então, se você parar para pensar que tem famílias de ladrão, por exemplo, e daí tem lá o avô ladrão, o pai ladrão, o filho Pai ladrão. ladrão, filho E se ladrão. tiver um neto que não queira ser ladrão, ele vai se sentir super mal, porque ele vai sair da. Excluído. O que a gente diz na constelação, existe a boa e a má consciência, que é diferente da boa e má consciência social, vamos dizer assim, que é o que roubar é feio, casar é bonito, por exemplo, entendeu? Coisas que a lei, a sociedade nos impõe, tá? Só que na nossa Entendi. família, o bonito numa família de ladrão é ser ladrão. Numa família de médico é ser médico. E se um dia você falar assim, não quero mais, eu não quero roubar. Você vai entrar na má consciência da família. E a gente só amadurece e só evolui a nossa família quando alguém entra na má consciência. Porque enquanto a gente está na boa consciência, nós estamos, de certa forma, estagnados, de boa, sabe? Ah, ok, minha família é ladrão, vou roubar também, é assim e tá certo. Agora, quando eu pego e falo assim, não, eu não quero ser isso, eu quero ser outra coisa, daí eu tô entrando numa consciência, porque a gente fica, sabe com aquele pezinho na consciência? Que a gente tá acostumado, sabe? Uhum. E isso acontece com o casamento também. Por quê? Porque a gente pode casar e, por exemplo, sua mãe separada. No seu inconsciente, se você mantivesse aquele casamento, você estaria não pertencendo mais à sua família. Porque pode ser que suas Uhum. primas, suas tias, todo mundo fosse separado e só você casado. E daí o seu inconsciente fica assim, puta, eu não pertenço mais a essa família, eu tenho que me separar. E também isso gera a gente buscar um parceiro que vai separar da gente. O inconsciente da gente já leva a gente a até procurar esse tipo Até de procurar pessoa, isso. entendeu? A Renata tá perguntando assim, Rebeca, tive 3 abortos, já permiti essas crianças entrar na minha família, atei dei nome e falo que na verdade sou mãe de 4, mas quero aprofundar e descobrir por onde na minha raiz isso aconteceu. A Rê, ela já veio aqui falar sobre isso com a gente, e assim, Uhum. e o último aborto dela, ela sofreu muito, ela foi parar até na UTI, assim, foi uma coisa muito. Então, eu acho que ela tá bem interessada em saber o que tá acontecendo. Ela tá aqui, fala de abortos, por favor. Então, o aborto, toda família tem, tá, gente? Existem padrões de família que a gente abre constelação e não tem como fugir. Aborto, assassinato, traição, são coisas que toda família tem. Renato, se você quiser, depois eu te atendo em separado, você me procura pelo Instagram, tudo, ou aqui eu te passo meu WhatsApp, e daí eu te. Oi. Ai, esse Instagram, gente. Hoje a internet. Vocês estão ouvindo a Rebeca, gente? Pra mim ela parou aqui. Pra mim ela parou. Pra mim ela parou. Oi, voltou. Voltou? Ô, Rê, Hum. volta tudo porque você travou. Começa a falar. Ela quer sim o seu contato, mas começa a falar desde o início que você estava conversando com ela porque aqui travou. Tá. O aborto, ele pode acontecer por algumas gerações. Então, por exemplo, uma mãe, uma avó já sofreu aborto, e o aborto também é considerado até os 2 anos da criança. Então, até 2 anos que a bebezinha tiver falecido, entra também como morte prematura e aborto. E daí a gente pode estar, assim, nesse processo de repetição, porque a gente não está vendo alguma coisa, não com você, mas alguma coisa que aconteceu lá atrás. E, por exemplo, a família do Nordeste, isso é muito comum. Que Vocês me escutam, gente? Escutam a Rê, porque estão falando aqui que travou tudo assim, mas eu quero saber como que tá agora.
Pode continuar, Rê, desculpa. Pode. Nas famílias do Nordeste, sempre tinha aquelas cidadezinhas que tem as parteiras, né? E essas parteiras, elas eram praticamente bezedeiras, faziam de tudo. E daí elas faziam o parto praticamente da cidade inteira. E daí elas, por boa consciência, por generosidade, às vezes a família já tinha 10, 15 crianças, e daí ela ia lá e fazia um aborto, porque não tinha mais condição de vida para essas crianças. Tipo, elas iam passar fome mesmo. Então, como forma generosa, elas faziam um aborto. Embora a gente não é comum ouvir isso, né? Que Hum, essas pessoas que faziam parto também é. faziam aborto. Só que daí você vem para os filhos dessas pessoas. Elas fizeram isso na melhor das boas intenções. Só que se não é os filhos, os netos, com certeza vão sofrer abortos também. Porque a família está cheia de aborto lá atrás. Ela tá perguntando se entra em questão a família do marido. Porque ela disse que a família toda do marido dela é do Nordeste. É, ela também tem alguns parentes. Ela falou assim: entra a questão da a família do meu marido? Então, mas eu não estou falando do Nordeste como todo mundo do Nordeste, e sim descendentes de quem era parteira, por exemplo, tá? Mas existe outras formas. Mas entra a família do marido, sim, porque quando a gente tem uma união, não necessariamente casar no papel, mas quando a gente já mora junto, tudo, a gente cria um vínculo. Então, eu entro no vínculo da família do meu marido e ele entra na minha família também. Normalmente a gente se une por duas coisas, por reciprocidade e confiança. Então, assim, eu me uno com você porque em algumas coisas nós somos iguais, em algumas coisas você tem que eu não tenho e eu tenho que você não tem. Então, às vezes, é muito mais fácil resolver um problema dando pitaco na sua família, na família do marido ou da esposa, do que na sua própria. Só que quando você está ajudando ele a resolver certos problemas, você está melhorando também. E outra, quando você casa, você se torna um só, né? Então é uma coisa só, né? Então, não necessariamente, cada um é cada um. Cada um tem sua individualidade. Não dá pra gente pegar e falar que um casal tem que ser, sabe assim, aquele grudezinho, porque isso não gera Assim, crescimento. não, Então, não, mas e outra, tem que ter a sua liberdade também, assim, que eu falo, assim, de você ter um assim, momento de você tem que ter, respirar, né? tem que ter muita conversa, porque assim, como a gente já conversou, as coisas vão evoluindo. Então, as pessoas vão evoluindo. Então, o casamento vai evoluindo, e daí vem filho, vem gato, vem cachorro, vem papagaio. Então, a gente tem que ir se adequando, mas não dá para falar assim, nossa, meu amorzinho, a gente vai fazer tudo junto, porque isso lá na frente vai gerar vários problemas, né? Cada um tem que ter a sua individualidade, não tem como falar assim, ah, a gente é juntinho, sabe? Entendi. Deixa eu falar, deixa eu te fazer uma pergunta. Que nem o meu filho de 5 anos, o Dudu, ele, às vezes ele tem umas crises assim que só por Deus mesmo, assim, mas eu falo de crises de chorar, de ficar gritando, de ficar fazendo birras, assim, tem alguma coisa a ver também? Tem. A gente não constela a criança até os 12, 13, 15, mais ou menos, até ela ter Ah, uma consciência. Então, a gente constela os pais, tá? Existe uma consteladora no Brasil, que eu saiba, que constela a criança, mas é casos muitíssimo específicos, porque as crianças, elas são reflexo dos pais. Então, quando a criança começa a brigar muito, questionar muito, ou ela tá pedindo atenção, ou ela tá sentindo falta de alguma coisa, sabe? E tem uma coisa que eu até tinha separado aqui para falar para vocês com relação à criação dos filhos. A gente pode até se separar, tudo, mas a gente não pode, em momento algum, falar mal do pai dessa criança para a criança. E ela sente isso, não precisa ser o verbal, pode ser o pensamento, porque criança é muito sensitiva a isso. E lembra que eu falei lá no começo que a gente é 50% pai, 50% a mãe? Então você imagina uma criança que ela começa a pensar assim, puta, meu pai é uma bosta. Daí quando chegar um pouco lá na frente, ela vai pensar assim, puta, então eu sou uma bosta? Porque eu sou 50% meu pai, se ele é um bosta, eu sou bosta. Tipo, mais ou menos isso, entendeu? uhum, Então, entendi. a gente tem que parar para pensar nisso, e as crianças são sim um reflexo. Então, se ele tem alguma agitação, tudo, pode ser. Eu, por exemplo,
foi uma criança muito terrível. O primeiro ano eu chorei o tempo todo, depois eu dei muito trabalho para minha mãe. E agora com a constelação que eu fui entender, porque a minha mãe sofreu um aborto antes de mim, e acho que foi muito dolorido para ela. Ela realmente colocou a criança no coração, minha avó deu até nome, e era uma menina. E só que assim, foi levado como quando eu nasci a primeira filha. E eu sempre fui considerada a primeira filha. Então eu nunca me encaixei em lugar nenhum, porque eu não estava pertencendo ao meu lugar de segunda filha. E daí, quando eu era criança, o que eu queria mostrar para os meus pais brigando? Olha, que eu não sou a primeira filha. Olha, tem outra pessoa. E daí eu não consegui melhorar isso, eu não consegui resolver. Quando eu fiquei mais velha, o que eu comecei a fazer é comprar por dois. Então eu comprava uma blusa, falava, puta, a preta ou a branca? Ah, vou levar as duas. Eu ia fazer comida, eu fazia comida para Ah, três aqui em casa. Eu fazia para mim, para o Vinícius e para minha irmã. Era sempre eu jogava comida fora. entendi. Nossa, tem É, a Priscila, que é a minha amiga aqui da página, a sócia, tudo, ela uhum. tá perguntando assim, e o pai da mãe? Mesma coisa. Pai da mãe, pai do pai, a gente tem que sempre considerar eles. E a gente tem que aprender a considerar sem julgar, tá? A gente tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são. Mesmo que elas fizeram coisas que a gente abomina. Mas a gente não tem o direito de julgar pai, mãe, vovó, porque eles são maiores que a gente. Eles nos deram uma coisa que a gente nunca vai poder retribuir, que é a vida. O único jeito que a gente Ah, retribui a nossa vida é passando a nossa vida adiante, que é tendo filhos, tá? é a Ou existe. gratidão, né? É, então, porque assim, o pai e a mãe, eles nos deram a vida. Mesmo que para isso eles fossem pessoas, como que eu posso dizer, não tão preparadas. Porque não existe manual para ser pai e mãe. Qualquer pessoa normal é pai e mãe. E a gente tem o terrível, a terrível ideia de que pai e mãe são perfeitos. E a gente cobra deles eles serem perfeitos, só que eles não são, porque eles são iguais a gente. Eles são duas pessoas A gente normais que em algum erra. momento se amaram, tiveram um filho, e daí eles pegaram uma criança no colo e falaram: e aí, meu, o que eu faço com isso? Sabe? E Do agora? mesmo jeito que a gente quando tem filho. Só que quando a gente fica grande, a gente cobra dos pais, e adolescência principalmente, vida adulta, a gente cobra dos pais que eles tivessem feito o que nós faríamos. Só que eles viviam em outra forma, de outra maneira, e tudo tem sua justa razão. Por quê? Porque a gente não sabe o que eles estavam passando, sabe? É fácil a gente chegar e falar assim: ah, meu pai não me colocou numa escola X, que eu queria tanto estudar. Só que a gente não sabe se aquela escola tinha alguém ou um professor que ele não gostava por X motivos, não só por questão financeira, mas tem outros fatores que influenciam. Só que a gente julga muito. E a partir do momento que a gente para de julgar, os nossos pais ficam grandes pra gente. E daí a gente consegue se abaixar e perceber que a gente é pequeno. Nós somos muito pequenos perante os nossos pais, porque eles nos deram a vida, e nós somos muito grandes perante os nossos filhos. Então, eles também vão ter que aprender com os nossos erros. E tá tudo bem, porque a gente não vai. Depois que a gente passa por uma fase, a gente vê que a criança, nós poderíamos ter feito melhor. Só que naquele momento, o tudo que a gente sabia foi aquilo. Depois a gente aprendeu outras coisas. E nós estamos em evolução, e as crianças também. E é triste quando a gente. Assim, é triste, chocante, na verdade, quando a gente aprende na constelação, que às vezes as melhores crianças, mais bem criadas, são aquelas que estão pedindo dinheiro na rua, porque elas aprendem desde pequenininha a se defender. Elas não têm aquele vínculo. Então, elas são fortes. A gente que tem Aquela pai, bolha, mãe, né? Que a a bolha, gente cria no filho. exatamente. Uma bolha, né? Esses É, dias eu até falei. Eu conversei hoje com uma amiga que eu falei assim pra ela, eu falei assim, às vezes eu acho que eu dou amor demais para os meus filhos, e é por isso que eles se sentem tão sufocados, porque se a gente é mais assim, deixar liberar assim, talvez não tinha tanta essa coisa de rebeldia, essas coisinhas assim, né, mínimas. Se você for ver a realidade das crianças que você disse agora, é outra completamente diferente mesmo. porque assim, a gente não pode encharcar nossos filhos de mãe, porque eles ficam o filhinho da mamãe quando são mais velhos. A função da mãe
É aquela que vai criar, que vai cuidar. E a função do pai é o que vai levar o filho para fora. Então, quando a gente está na vida adulta e a gente não sai pra rua, a gente não sabe se defender na rua, é falta de pai. Quando a gente é muito apegadinha, a gente é muito mãe. Então, o que acontece? Quando a gente nasce, a gente precisa da mãe. Aqueles primeiros meses é muito mãe. O pai ajuda, tudo, mas é focado estritamente na mulher, né? Só que daí a criança começa a crescer. E daí, você já viu mãe levar filho para andar de bicicleta? Normalmente é o pai. Quando você é um casal que ainda estão casados, normalmente é o pai que pega a bicicleta e vai levar a criança a andar de bike. E daí a mãe fica assim, pelo amor de Deus, ela vai se machucar, vai cair, não sei o que. Aí o pai fala, não, vai. Daí o pai solta, tira as rodinhas e vai embora. E isso é a função do pai, porque o pai leva o filho para fora. Então, lá na frente, quando a gente tem problema de relacionamento, de se procura com os outros fora da nossa família, quem ensina isso pra gente é o pai. Ô, Rê, mas e quando assim, que nem aqui no meu caso sou eu pra tudo, sabe? Porque aí no caso não sou eu que não deixo ver as crianças, é a opção dele, não quer, entendeu? Mas aí no caso dele envolve outras coisas também, ele é usuário de droga, então tem isso também que também ele teria que trabalhar, no caso ele teria que trabalhar, só que ele assim, ele não o intuito dele é infernizar a minha vida. Aí, mas assim, ele nem liga para as crianças. Aí sou eu que tenho que fazer tudo. Eu tenho que ser a mãe que acolhe, eu tenho que ser a mãe que tira a rodinha da bicicleta, eu tenho que ser a mãe que briga, a mãe que dá amor, que dá carinho. Eu tenho que ser tudo. Como que a constelação explica sobre isso? Então, na verdade, a sua função é permitir que ele conheça os pais e não falar dessa forma que você até acabou de falar, que ele é assim, que ele é assado, tal, porque as crianças têm que entender isso dele e elas têm que amar ele de qualquer forma. E você vai fazer o melhor que você pode. Você deu o melhor pai que você poderia dar para eles. Se depois, e às vezes ele não faz isso por mal, a gente também tem que ver isso, sabe? Quando a gente tem um vício, principalmente drogas, álcool, tudo, é falta de pai, tá? Vício é Entendi. 100% ligado ao pai, né? A falta de pai. Então, às vezes, ele também não teve pai, ou ele teve um problema muito sério com o pai, e ele hoje não se Mentira, vê como pai. Então, ele não consegue. É igual filhos adotivos. As pessoas fazem o melhor que elas podem, que é o quê? Dar o filho para alguém, porque elas não se sentem capacitadas para criar um filho, ou por financeiro, ou por qualquer outro motivo, mas elas não se sentem capacitadas para isso. Então, elas fazem o melhor que elas podem, só que daí vem a criança depois e começa até, de uma certa forma, a julgar. Mas ele tá fazendo o melhor que ele pode. O inconsciente dele tá o melhor que pode. O que a gente pode fazer é não falar mal desse pai para as crianças. E o dia que É, as isso eu não crianças falo. perguntarem do pai, tudo, explica que o papai não pode vir, que um dia ele vai vir, mas que ele gosta deles do mesmo jeito. E daí a sua função Sim. é dupla, né? É complicado porque você tem que colocar eles pra rua. Ou, mas é o que eu te falei também. Vai tornar isso eles muito mais fortes. O que não pode é mimar eles demais, porque a gente acaba querendo fazer o papel do pai. E não, eles não podem fazer esse papel. Você não pode, você não tem como fazer esse papel do Não pai. Você tem. tem a Não, sua não função tem, né? e ponto. E daí, quando ele for pra rua, tudo, você não pode exagerar, porque daí eles ficam, sabe o filhinho de mamãe, aquele menino Sei, chatinho, que daí acaba sei. judiando de outras mulheres, porque acontece muito quando é criado. Ou também não sai pra vida, porque eles sentem que a mamãe vai sempre passar a mão na cabeça. É verdade. É o que acontece, na verdade, porque é super. A mãe passa a mão na cabeça de tudo. Mas Uhum. enfim. É, a Priscila pergunta, ela fala assim: minha mãe ficou chateada quando disse que não queria ser como ela. Não tenho paciência para viver com um abusador. Até onde é um julgamento, porque me percebo reproduzindo muitas vezes a mesma atitude. Então, quando Forte, a né? gente repele muito uma coisa, a gente tem que olhar muito isso pra gente, tá? Porque a gente não pode julgar a nossa mãe, de forma alguma. Se ela tomou essas atitudes, ok, você tem que aceitar no coração e não julgar. Agora, quando repele muito a gente é espelho. Sabe quando a gente encontra uma pessoa na rua e a gente fala assim, nossa, odiei essa pessoa?
pode pesquisar internamente, porque tem alguma coisa nessa pessoa que é igualzinho a você. Então, você tem que pensar. Inconscientemente eu já sei que essa pessoa tem alguma coisa minha, né? E daí, quando você começa a fazer uma autocrítica, uma autoanálise e tudo, você começa a Gente, tem um perceber. monte de gente que eu tenho ranço. Nossa, deve ser tudo igual eu, então. Não necessariamente igual você, mas alguma coisa nessa pessoa, Alguma coisinha. tem alguma coisa que é muito parecido com você. Então, quando a gente tem ranço muito forte de alguém, é espelho. E é difícil ser espelho de alguém. É muito difícil. A gente, Muito. sabe, tentar ser igual a alguém. A gente tem que ter a nossa personalidade. A gente só vai encontrar isso quando a gente vai se autoconhecendo e entendendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? E também entender o porquê que a gente gosta de tal coisa. Tem coisas que a gente gosta que nossas mães gostam, mas se você parar pra pensar assim, puta, mas eu também gosto. E tem coisas que você fala assim, puta, minha mãe gosta, mas eu odeio, mas eu sou obrigada. Por exemplo, a minha infância inteira eu tive que ouvir Roberto Carlos. Cara, eu não suporto esse cara. Entendeu? E eu, por algum momento, eu achei que eu gostava dele, porque eu ouvi tanto Roberto Carlos na minha vida, que em algum momento eu achei que até era legal. Teve um show de graça na Praia Grande que eu fui. Depois eu falei, cara, por que que eu fiz essa merda? Porque eu odeio esse cara. Só que daí a gente tem que ver o que que é influência e o que que realmente a gente gosta. E é uma autoanálise e a gente vai entender. A constelação ajuda a gente nisso. Algumas coisas a gente consegue pescar, mas algumas outras coisas a gente não sabe, porque tá lá atrás, sabe? É relacionamento de avô com bisavô. Eu vou te dar um exemplo pra você ver constelação que desde piquititica eu odeio marrom. Odeio marrom. Eu não tenho nada marrom. Aham. A cor marrom. Daí, estudando constelação, minha mãe sempre comentou que meu avô também não gostava. Eu não lembro disso, mas minha mãe contou até que um cara uma vez foi entregar um colchão para mim, pro meu avô, e meu avô mandou de volta, porque tinha desenho do colchão, tinha uns detalhes em marrom. E daí a gente Caramba. estudando. E daí a gente estudando constelação, eu sou de descendência italiana. E a roupa da guerra, o uniforme dos gays da Itália eram marrons. Então, olha só, tipo, meus bisavós Onde vieram para cá puxou? no começo de 1900, 1890, por aí eles vieram para cá. Nós estamos em 2020 e eu odeio marrom. Tipo, eu sou a quarta Nossa, eu geração, odeio amarelo. entendeu? Daí, É a às quarta vezes tem algumas geração. coisas que a gente não gosta porque não gosta, mas tem outras coisas, e o marrom é uma Que cor que puxa. sempre me incomodou. Sempre me incomodou em tudo. E daí agora eu tô fazendo um trabalho comigo mesmo para começar a gostar, porque eu tô entendendo que eu não gostava por causa da roupa, do uniforme, Da guerra. da guerra. E daí eu já tô começando, ainda não comprei muita coisa marrom, mas eu já tô pensando em talvez para a gente poder ressignificar, porque a gente ressignifica as coisas. Ó, tem uma pergunta. Meu, tá chegando muita gente perguntando as coisas. Então, assim, e quando a ruptura é cedo com o pai, como fica a visão sistêmica da criança perante isso? Desculpa, não entendi. O começo. Ela, Deixa eu ver se eu ela acho. pergunta assim, quando a ruptura é cedo com o pai, Então, como fica a visão? então, quando a É. gente tem uma ruptura muito cedo com o pai, a gente tem esse problema de não ir para fora, não ir para a rua. O pai é o que Uhum. põe a gente no mundo lá para fora, né? A mãe guarda a gente aqui dentro e o pai coloca a gente lá para fora. Então, a gente tem essa dificuldade, mas a partir do momento que a gente compreende o nosso pai, não no sentido julgar, mas compreender assim, você fez o melhor que podia, você foi embora porque você não dava conta de cuidar de mim. E ok, tá tudo certo. Se não fosse você, eu não estaria aqui. E você compreender isso no É. coração, vai se desenvolver esse lado também, porque você vai aceitar o seu pai. E tem muitas pessoas que me perguntam assim, mas eu nem conhecia o meu pai. Daí existe um trabalho que a gente pode fazer, sabe, ficar na frente do espelho por bastante tempo? Daí você vai reconhecer muita coisa da sua mãe em você. O que você não reconhecer é seu pai. É do seu pai. Nossa, que da hora, meu. E daí você vai se ressignificar. Porque muitos pais vão embora. E daí a gente vai ver a história desse pai, muitas vezes é repeteco, sabe? É muito repeteco. O pai foi embora, tudo. E daí ele não sabe ser pai. Ele pode até querer, mas ele não consegue. Mas ele E não tá tudo bem, consegue. assim. E daí, com a gente como filho, tem que compreender e seguir a vida. E a partir do momento que a gente compreende isso,
traz isso para o consciente e agradece do fundo do coração, a gente consegue seguir a vida. Só que assim, Se libertar, né, Rê? Bert, que foi quem descobriu a constelação, ele lançou um livro o mês passado, ele faleceu em setembro, mas antes dele falecer ele tinha feito uma autobiografia. E foi lançado o mês passado, e eu tô lendo. E em algum momento do livro, ele fala assim, com 92 anos, ele descobriu a constelação, então imagina o quanto ele não se autotrabalhou, assim, o quanto ele não ressignificou o pai e a mãe. Mas ele fala assim, com 92 anos, eu ainda sinto que tem coisas da minha mãe que eu ainda não consigo aceitar. Então, Caramba, isso é um o cara tinha trabalho essa de uma idade. vida. Isso é o trabalho de uma vida, porque o Bert, ele foi para a guerra. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial, ele é alemão. E quando ele voltou da guerra, a mãe dele olhou para ele e fez assim: Ah, foi você? Porque ela soube que um dos filhos tinha morrido na guerra. E ela achou que era o Bert. E quem tinha vivido era o filho que na cabeça dele era o preferido. Mas pode ser um milhão de coisas, porque ele entendeu que ele não era o filho preferido. E quando ele chegou, ela fez, ah, é você. Só que Ai, pode ser do que céu. não. Pode ser que não, porque ela pode ter ligação com aquele filho de outra forma. Às vezes, até a forma de nascimento faz com que uma mãe tenha um pouco mais de carinho por um filho do que pelo outro. Mas, no geral, não tem muito isso, assim, de a gente achar que Não, tem. Existe é essa igual, é tudo discrepância igual, tão mas tem grande, né? aquele que você tem mais Existe. afinidade, Exatamente, afinidade, não amor. Mas a gente, como né? filho, a gente às vezes tem essa, né? E a gente grande tem esse negócio de, ah, mãe, você gosta mais dela do que de mim. Eu e a minha irmã, Ah, vamos dar uma dessas, duas eu casadas, também. chegando nos 40 e as duas ainda de vez em quando dão umas dessas, sabe? E tipo, oi, vamos pro nosso adulto, porque a gente tá indo pro infantil, né? E a gente tem que ser adulto. Não, mas aqui também a gente fala assim, quando a gente vai na minha mãe, a gente fala assim, é, ah, vai lá, sua filhinha predileta, que nem domingo é dia das mães, né? Aí a minha mãe falou que vai fazer maionese. Eu não suporto maionese. Eu falei assim, ah, claro que você vai fazer maionese, né? A sua filha predileta que vai estar lá, né? Então, óbvio que você vai fazer, né? Então, tipo, parou, né? A gente já é tudo adulta, minha irmã tem 41 anos, eu tenho 36, então já deu, né? Pelo Uhum. amor de Deus. Mas a gente leva isso para a vida inteira, a gente tem que ressignificar. É tão difícil isso, porque é fácil conversando numa live e falar assim, não, mas às vezes eu tenho uns atendimentos que depois de uma semana, 15 dias, a pessoa ainda está surtando, e daí ela me liga e fala assim, Rê, o que eu não consegui ressignificar tanto meu pai assim, ou estou ressignificando tanto, mas ainda sinto que estou no meio do caminho. Falo, gente, você nem ainda chegou nem na metade, porque é tanta coisa que a gente cria na nossa cabeça que pai e mãe tem que ser perfeito, eles não são. A partir do momento que a gente começa a perceber isso, a gente já quebra metade do caminho. Só que até entender isso, porque tem, para quem teve pai e mãe casado, bonitinho, certinho, é um pouco mais fácil, ainda assim a gente critica muito. Agora imagina aquelas pessoas que sofreram muito com a mãe, mãe que fazia alienação parental, né, que é os pais separados e a Falar mãe não mal, deixa o pai ver a criança, porque daí existe duas coisas, o pai não querer ver ou a ou a mãe não mãe não deixar, deixar. né? E daí é muito pior o não Teve- deixar. Só que também a gente não pode julgar essa mãe, a gente não sabe o que ela passou com esse marido, o que ela passou antigamente. E depois, eu já atendi alguns casos assim também, que a mulher depois fala assim, nossa, o que eu fiz com os meus filhos que eu não deixei ver o pai? Eu, gente, era o que você sabia naquele momento. Hoje, Era o você que já você achava que era consciente, certo, né? você não deixar os seus filhos verem o pai, daí já é outros 500. Agora, enquanto você está agindo por desinformação, daí, ok, não tem jeito. Você tá fazendo o seu melhor, mesmo que isso não seja o certo, porque para você é o certo naquele momento e ponto. Tá tudo certo. Ó, a amiga tá perguntando aqui, ó, por que algumas crianças são desafiadoras com os pais? Isso tem a ver com a não aceitação dos pais, trauma? Não aceitação dos pais, não. Às vezes é alguma coisa lá de trás. Depende da criança. Por exemplo, se você pegar uma criança que ela tem muita afinidade com o pai, mas bate muito de frente com a mãe, existe a possibilidade de ser, normalmente, A minha o pai, filha, a minha o filha pai bate de teve um. frente. Às vezes o que acontece? A gente tem relacionamentos anteriores aos nossos filhos, até os pais dos nossos filhos. Então, por exemplo, eu namorei lá com 15 anos, 16, namorei muitos anos,
e o cara pegou e foi embora. Não me deu satisfação, não terminou direito, eu fiquei extremamente magoada e aquilo me fez muito mal. Daí o cara me largou para ficar com outra, ok. Daí quando ele tem um filho, esse filho pode vir vinculado a mim, porque eu não fui, eu fui excluída, eu não fui deixada assim, eu fui excluída, como se ele me excluísse. E daí eu tô no sistema familiar do cara, porque eu já tô com ele há muito tempo. E daí o que acontece? Essa menina vai olhar a mãe como rival, porque ela tá de olho na ex. Ah, Então ela te olha nossa, como... E a gente sempre tem que agradecer os relacionamentos anteriores, porque os nossos maridos, esposas, eles só são o que são por causa desses relacionamentos e porque a pessoa que eles tinham vivido permitiu com que ele se separasse para ele poder viver com você. Então, se não houvesse aquela separação, você não estaria lá. E os filhos que foram do primeiro casamento, eles são precedentes ao seu casamento. Então, eles são prioritários ao seu segundo casamento. E os filhos que vieram depois, eles já são sempre menores que o seu casamento. Então, assim, um casal que não tem filhos, que se une e tem um filho, primeiro lugar o casamento, depois os filhos, porque o casamento veio primeiro. Agora, se esse casamento se rompe e o casal, cada um segue pro seu lado e cada um tem um relacionamento, aquele filho é primeiro. Só que a gente nunca pode deixar de agradecer aquele primeiro relacionamento, porque daí já enfufunha tudo. nossa, gente, é É muita muita coisa que tem coisa, que né? trabalhar, 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 trabalhar. E Uhum, quando assim, e quando o bicho pega assim entre os pais, se separou, mas uhum. o bicho continua pegando entre eles, assim, sabe? Que chega até agressão física. Então, o relacionamento é deles. Nós somos filhos, nós somos menores. E o que acontece é que a gente, às vezes, no nosso inconsciente, a gente quer ou suprir a falta do pai ou da mãe, ou tentar unir. Existem filhos que não se conformam com a separação, então eles tentam unir. E daí você imagina assim, ele tá de um lado é o pai, de um lado é a mãe. Ele se sente no meio rachado. Então ele nunca vai ser uma pessoa íntegra. Eu conheço até histórias de constelação que a filha ficou no meio e daí o que ela fez? Inconscientemente ela teve um câncer. Ela perdeu a mama, já adulta, e daí com esse câncer os pais se uniram. E daí foi como se ela tivesse feito assim: agora minha missão está cumprida, tudo pelo inconsciente. Mas os pais se uniram porque ela teve um câncer. Então, olha o quanto a gente está a serviço da nossa família. E a gente precisa olhar isso. Doença é muito o desvio da nossa missão. Quando a gente fica doente, até uma dor de cabeça, a gente tem que parar e ver o que a gente está fazendo de errado. Então, doenças Caramba. autoimunes, do esquizofrenia, enfim, são várias coisas que a gente está saindo um pouco do eixo, e daí alguém vem para olhar isso, né? Então, quando a gente tem uma separação de pais, a gente tem que sempre preservar. Inclusive, a gente não pode ter uma relação de amigos com os nossos filhos. Sabe aquele negócio de mãe conversar de sexo, de e hoje eu saí com tal fulano, tal, cara, você é a mãe. Você não é o filho, então sua filha é sua filha, ela não tem que saber dessas informações, nem informações de casal, porque ela tem que ser tratada como filho e não como amigo, porque você tá aqui e seu filho tá aqui. Quando você começa a ter esse tipo de papo, você faz isso, e daí você perde toda a sua autoridade de mãe ou de pai. Mas foi até que eu falei uma vez pro pai da minha filha, eu falei assim pra ele, falei assim, cara, não existe como você ser pai dela e melhor amigo. Ou você é uma coisa, ou você não é, você é pai. E a gente tem que se colocar no Uhum. nosso lugar. A gente não é bonzinho, a gente não é legal, a gente não é nada. A gente está ensinando o que é o certo. Se a gente Uhum. começar a tratar como se fosse assim, oba-oba, aí eu não vai ser mais. Eu não vou ter mais autoridade com ela sobre como mãe. Sim. Eu vou começar a falar com ela, ela já vai falar assim, mas com ela eu posso tudo, eu posso tudo, eu posso tudo, entendeu? E daí ela vai levar isso para o mundo, como se nada, ela não precisasse de responsabilidade, todo mundo seria amiguinho dela. E daí ela vai confiar, às vezes, até mais nos amigos do que em você, ou vai confiar nas pessoas erradas, porque ela tá sempre achando que tá todo mundo a favor dela, tudo que ela faz tá certo. É. Ela tá É bem perguntando aqui, difícil. doenças que a criança já nasce é da família, tipo antepassados? Quando a criança nasce, vai doer, hein, gente? Normalmente é ligado aos avós. Algum rompimento dos avós.
e normalmente é a parte da mãe, da família materna. Isso não é regra, mas é normalmente. Agora, a regra é ligação com os avós. Ah, nossa. É, porque ela já vem direto. Quando nasce criança doente, principalmente que já fica em hospital, tudo, pode constelar essa criança, assim, os pais, os avós, que vai ver que vai chegar no avô. É alguma coisa no avô, na avó, normalmente pelo lado da mãe, mas não necessariamente. Não necessariamente, né? Porque, lembra que eu falei que a gente tem lá as nossas nuvenzinhas? Então, Lembro. sempre que está um buraco, o maior que tem, a primeira criança que nasce, o primeiro descendente vai puxar isso. Ele vai falar assim, deixa que eu resolvo. Entendeu? No inconsciente, a gente vai, que é a mesma coisa da separação. A criança pensa assim, deixa que eu resolvo. Então, eu me torno a mulher da minha mãe, a mulher do meu pai, ou eu me torno alguma coisa para tentar suprir, como se eu pudesse suprir aquilo. Então, às vezes, eu fico doente, mas aquilo não é meu. Aquilo é deles, e a gente tem que aprender que cada um tem a sua carga. Então, eu tenho que ter as minhas cargas que são minhas, e não carregar os dos outros, porque daí fica muito pesado, a vida fica muito pesada. Ó, teve uma pessoa que perguntou assim, ó. Quem seria o responsável quando os filhos têm filhos, mas deixam seus filhos para os pais cuidarem? Tipo assim, é criado por avô. Seria a karma dos pais? É possível constelar nesse caso? Sim, é possível constelar, mas daí eu não tenho como falar assim, é isso ou é aquilo, porque daí depende da vida do pai, da mãe, da Tá. forma de criação, tudo, mas é constelado e com certeza tem alguma coisa, às vezes a própria pessoa não, ela não se sente capaz de cuidar dos próprios filhos. No inconsciente dela não permite isso, ela não se sente capaz disso. E daí vem também de criação, mas vem muito do que aconteceu lá atrás, né? Às vezes É teve porque a gente filhos estava com. falando do pai que não quer filho, mas também tem mãe que não quer ser mãe. Tem mãe que não quer ser mãe. É que a gente normalmente acaba falando de mãe, de pai, porque mãe é que gesta, né? Então ela que ganha o pacotinho lá na hora. Se o pai tá lá ou não, tudo bem, Ela mas vai a mãe tem rolar. que estar. Mas existe sim. E também, gente, tá tudo bem. Se a gente consegue colocar alguém para cuidar dos nossos filhos, o lance de adoção é muito complicada pela constelação, porque até então, até estudar constelação, eu sempre fui muito a favor de adoção. Só que hoje a gente vê que, assim, quando a gente abre a constelação, se você coloca lá 4 pessoas e o filho, né? Daí essas 4 pessoas seriam o pai, a mãe, biológicos, e o pai e a mãe adotivo. A criança, inevitavelmente, vai para o lado dos biológicos. Por mais que esses biológicos, ela nem sabe quem é. Ela vai automaticamente para o biológico. Por quê? Porque ela nasceu daqueles pais. Então, o pior que fosse, ela tem que ficar do lado dos pais. Mas existe jeito de fazer adoção legal? Existe, quando a criança precisa muito. Então, assim, os pais já foram embora, a criança tá realmente, tipo, se ninguém adotar, ela vai passar fome, vai passar alguma necessidade. Mas aí cabe aos pais não substituir essa criança, sabe? Fazer a substituição de eu não tenho filho, então eu não tenho filho, então eu vou adotar para substituir o meu filho. Daí já fui ganhar tudo, daí dá aquelas adoções que lá na frente dá problema. Aquele filho que usa droga, aquele filho que não liga para a mãe, sabe? E também não dá pra gente não contar que ele é adotivo, porque ele tem que entender que ele é 50% uma outra mãe e 50% um outro pai. 50% no outro Depois de um pai. tempo que vive na adoção, ele fica 25% o pai biológico, 25% a mãe biológica e 25% o pai adotivo, 25% a mãe adotiva. E imagina trocentos mil avós, porque daí já gera, em vez de 4, já são 8, e o bagulho vai que vai. Nossa, é Então, muita coisa. e daí a gente só vai fazer uma adoção responsável se a gente está adotando por coração mesmo e não por substituição. A mesma coisa animal. Pets, a gente não pode pegar um pet para substituir outro. Ele é um outro serzinho. Então, assim, aquele que já foi, ele já fez a missão dele aqui, agora eu vou pegar o outro. E normalmente pet, ele substitui exclusão na nossa família, porque depois de um tempo que ele está em casa, ele já substitui alguma exclusão que a gente teve lá atrás. Ele entra assim também. E onde a constelação é, é constelação familiar, né? Mas, tipo, tem como a constelação entrar no trabalho?
Tem a parte de trabalho, tanto financeira da gente como empresa. Por exemplo, uma empresa familiar, a gente orienta sempre ter todas as fotos dos fundadores. Mesmo que a empresa é de 1800 bolinha, você tem que ter lá todos os As fotos. presidentes, principalmente a pessoa que fundou, que pensou naquilo, porque aquilo vem lá de trás. Então a gente tem que sempre agradecer e